às vezes, vem um cliente que está com uma dívida. Está lá com dívida ativa, está lá com execução fiscal. E aí você vai examinar e acaba não achando nenhum defeito. Não tinha decadência, não tinha prescrição, todas as formalidades foram cumpridas. Não tem nenhum defeito ali. Será que eu consigo ajudar o meu cliente? Consegue, né? Tanto judicialmente, se tiver em execução fiscal, por quê? Porque a gente faz uma gestão do passivo, né? Então, por exemplo, acho que a própria Cristina, da live da semana passada, comentou isso, que ela estava com uma cliente, que é a mesma que ela conseguiu a recuperação do imposto de renda de portador de doença grave, e aí essa cliente estava com uma outra dívida e houve a penhora da conta corrente dela. 60 mil reais na conta corrente dela. E foi penhorado, penhora online, né? Para essa execução fiscal. E o que ela conseguiu fazer? Liberar esses valores. Conseguiu liberar esses valores. Por quê? Por dois motivos. Seja porque pela questão de inferior a, na verdade, 40 salários mínimos, não acho que chega a dar, mas além disso, era uma pensão que ela recebia de caráter alimentar. Então, às vezes, você não consegue extinguir a execução fiscal, extinguir a dívida. Mas só de você conseguir que a conta bancária da pessoa não seja penhorada, de liberar esses valores, você já está ajudando esse cliente. Então, é isso que é a gestão do passivo. A gente ir utilizando as medidas, se não tem como defender, mas pelo menos ir utilizando as medidas para evitar penhoras indevidas. E às vezes, até em razão disso daí, acontece a prescrição intercorrente, né? Porque não consegue encontrar bem para penhorar, já que não pode penhorar valores abaixo de 40 salários mínimos da conta corrente, né? Então a gente pode, mesmo assim, ajudar o cliente e ele fica muito feliz, tá? Ou então, outra alternativa é no extrajudicial. Olha, não tem o que defender. A gente pode até enrolar aqui, prolongar esse processo, para você não ter penhorado as suas contas. Mas a pessoa fala, não, mas eu quero regularizar, porque eu quero vender minha casa, porque eu quero poder tocar minha vida. E aí? Aí a gente vai procurar caminhos extrajudiciais para ajudar essa pessoa. Por exemplo, quais são as modalidades de parcelamento? Né? A pessoa nem sabe disso, mas às vezes você vai lá no município, procura como é que pode parcelar, a pessoa quer pagar. Ou então, na Receita Federal, aí já é mais rígido, né? Mas tem a legislação. E tem a transação tributária. O que é transação tributária? Que é extrajudicial também, tá? A transação tributária é quando a pessoa, o fisco, né? A Receita Federal, por exemplo, ela dá um benefício, ela fala assim, olha, se você pagar aqui, eu tiro a multa e os juros. Às vezes a multa e os juros é mais da metade da dívida. Então você consegue parcelar, tirar multa, juros. Então você consegue ajudar o seu cliente quando ele também quer pagar. Só que ele não tem dinheiro para pagar tudo aquilo. Vamos ver um jeito que dá para pagar? Então há outros caminhos. Então veja quantas coisas tem. Mas mais uma vez, né? Eu estou falando tudo isso para que vocês tenham essa visão global do que vocês podem fazer. Mas você não vai começar no tributário sabendo tudo isso. Você vai escolher uma coisa para começar. Né? Ah, escolhi a recuperação do aposentado. Beleza. E agora o aposentado me trouxe uma execução fiscal. Então agora nós vamos estudar execução fiscal. E assim você vai ampliando, tá? Né? Até o Roberto está mencionando aqui, muitas prefeituras cobram IPTU que já decaiu. Então tem muita cobrança indevida, né? Então, olha, tudo isso a gente pode ajudar o cliente. Fora outras situações. Às vezes a mercadoria foi apreendida, tá no caminhão,
né? Levando a mercadoria de um estado para o outro. Parou no posto fiscal, fala assim: ah, porque tem um erro aqui, vou apreender sua mercadoria. Isso é absolutamente errado, tem até súmula do STF nesse sentido. Mas eles fazem. Então a gente impetra um mandado de segurança para liberar isso daí, né? Então a gente vai ajudando o cliente nos problemas que ele traz. Só que para chegar nessas etapas, né, a gente vai o quê? Nós vamos passo a passo, né? Porque a partir do momento que você quem que vai te ligar porque está com o caminhão apreendido? Alguém que você já ouviu falar de você. Então a gente começa por outras teses até chegar lá.